Nos diz a palavra do Senhor: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros dos moabitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que lhe deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Será que você pode repetir e dizer assim? E não há, diga com fé, e não há quem te possa resistir. Glória a Deus, amém? Podem sentar, queridos. Glória a Deus, graças a Deus. Louvamos ao Senhor por tudo quanto o Senhor já nos tem proporcionado nesta oportunidade feliz. Queridos, esse texto que lemos é um texto bastante conhecido da igreja, um texto que nos fala a respeito de uma noite escura que Josafá, ele enfrentou. E quando falamos de noite escura, os crentes sabem muito bem que é noite de dificuldade, noite de impossibilidades, noite que nós não vemos uma luz, aleluia, para iluminar a nossa escuridão. E a Bíblia nos diz que o rei Josafá, ele recebe uma notícia de que havia uma conspiração, aonde os filhos de Moabe, os moradores da montanha de Seir, eles haviam se reunido, se agrupados para agora fazer guerra contra Judá. No entanto, o contexto nos mostra que Josafá, ao receber esta notícia, diante da sua impossibilidade, porque numericamente os filhos de Judá era muito inferior àquele grande exército que vinha ao encontro de Josafá. Porém, a Bíblia nos diz que Josafá, ele toma uma atitude que fez toda a diferença no momento em que ele estava enfrentando esta dificuldade. Ele faz uma convocação para que todo o Judá estivesse congregados na presença do Senhor. Ele apregou um jejum para que todos pudessem buscar socorro no Senhor, ajuda da parte de Deus, para que eles pudessem enfrentar esta dificuldade. E como todos conhecem o contexto, a Bíblia nos diz que Josafá, ele se põe a clamar ao Senhor. E neste momento ele levanta uma oração a Deus. E nesta oração, Josafá, ele reconhece a sua limitação. Josafá, ele reconhece a sua dependência do Senhor, mostrando o problema e apresentando Deus. Ele diz: Senhor, diante desta dificuldade, nós não podemos, porque esta multidão que vem contra nós é maior do que nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E o que me chama a atenção, e eu quero chamar a sua atenção nesta oportunidade feliz, para o versículo de número 6, deste capítulo de número 20. No capítulo 20, versículo de número 6, diante desta oração, Josafá declara dizendo: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder.
e não há quem possa te resistir. Josafá, ele faz uma declaração, ele reconhece a sua limitação, ele reconhece as suas dependências de Deus, mas ele entende que Deus, ele é um Deus irresistível. Ele é um Deus que ninguém o pode resistir. E diante desta declaração de Josafá, se eu pudesse dar um tema nesta tarde, esta mensagem, eu gostaria de falar sobre o Deus irresistível. Quando falamos de irresistível, é a quem não se pode resistir. É alguém insuperável, alguém que é invencível. Diante do irresistível não existe nenhum inimigo que esteja no mesmo nível ou que no mesmo patamar que ele. Quando lemos o contexto bíblico, a Bíblia vai nos apresentar Deus como um Deus irresistível. Um Deus que não houve ninguém que pudesse resistir à potente mão dele quando ele decide fazer. É bem verdade que nós iremos encontrar na Bíblia alguns homens que se achavam grandes, algumas pessoas que se achavam que tinha poder. Por que não falarmos de Faraó? A Bíblia diz que Faraó, quando olha para os filhos de Israel, ele percebe que os filhos de Israel tanto mais se multiplicava. E ele então projeta um plano para acabar com a multiplicação daquele povo. Mas ele não sabia que a quem Deus decide multiplicar, não existe quem possa se levantar para invalidar o desejo de Deus. E a Bíblia diz que Faraó começa a oprimir o povo. Ele começa a trazer duro serviço com a intenção de fazer com que o povo desistisse. Mas a Bíblia diz que o povo clama ao Senhor, e quando nós clamamos ao Senhor, irmãos, alguma coisa acontece. O Senhor, ele disse a Jeremias no capítulo 33 e o versículo 3 do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deixa eu te dizer uma coisa, você veio aqui neste dia clamar a Ele, você veio clamar ao Deus do céu, e nesta tarde Deus, Ele tem resposta para aquele que clama. Ele age, Ele se levanta. O salmista disse que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei, diz o Senhor. Ele está se levantando ao teu favor nesta tarde. Oh glória! A Bíblia diz que Deus levanta Moisés para que viesse libertar o povo, porque Deus ouviu. Deus disse: Moisés, eu ouvi o clamor dos filhos de Israel, e eu decidi me levantar. Moisés, vai lá e diga a Faraó que deixe meu povo ir. Mas Faraó achava que ele era grande. Faraó achava que ele conseguia resistir ao Deus irresistível. E quando Moisés chegou e disse: Faraó, eu vim aqui porque Deus disse: deixa meu povo ir para me adorar no deserto. Faraó olha para Moisés e diz: quem é o Senhor teu Deus para que eu deixe ir a Israel? E a Bíblia diz que Deus, ele criou uma situação para que Faraó conhecesse quem é o Deus de Israel. Deus, ele disse: vai, Moisés, porque agora tu não vais sozinho, tu irás agora com a minha graça sobre a tua vida, porque através de ti eu irei fazer algo que o Egito, ele nunca se esquecerá. E a Bíblia diz que depois das pragas, Faraó chama Moisés e diz: Moisés, eu não consigo resistir a este Deus, porque ele é irresistível. Vai, Moisés, vai para o deserto, mas tem uma coisa: ora também por mim, porque eu não suportei este Deus irresistível. Oh glória, oh glória.
Senaqueribe achava que ele era o dono do mundo, pois a Bíblia disse que ele havia se levantado com mão forte contra todas as cidades fortes. E quando ele chega em Judá, ele manda Rabisaque levar uma afronta a Ezequias. Ezequias, ele olha diante daquela circunstância e diz: meu Deus, e agora? O que é que eu irei fazer? E Rabisaque traz uma carta, aleluia, com a intenção de subjugar a todo o Judá. Mas a Bíblia diz que Ezequias, ele corre para o santuário, ele corre para clamar ao Deus do céu. E quando ele chega no santuário, ele apresenta a Deus a carta que Senaqueribe havia mandado. E ele disse: olha, Senhor, ele não está me afrontando a mim, ele está afrontando o Deus irresistível. E a Bíblia diz que o Deus irresistível, ele mandou um anjo que veio no arraial dos assírios, e apenas um anjo destruiu 185 mil, porque ninguém pode resistir este Deus irresistível. Oh glória! E eu estou sentindo a presença desse Deus irresistível aqui nesta tarde. Eu não sei como você chegou aqui, mas a palavra de Deus que eu tenho para a tua vida é: até quando você resistirá ao Deus irresistível? Decamanturi alargue assura ladagácia. Nabucodonosor achou que ele era alguém. Quando andava sobre o palácio de Babilônia, ele olha para a Babilônia, quem sabe, e bate no peito dizendo: ó Babilônia, que eu com as minhas mãos construí. Existe alguém que está pensando que é alguém. Existe alguém que está pensando que é grande. Existe alguém que está pensando que não dá satisfação a ninguém. Mas cuidado, porque o Deus irresistível, ele pode dar de frente contigo. Ele pode marcar um encontro contigo. Ele pode dar uma volta contigo, e você entenderá que você não é ninguém. Nabucodonosor, ele decide eleger uma estátua, e ele faz uma consagração no campo de Dura, para que todos aqueles que ouvissem a orquestra tocar se prostrasse para adorar a estátua que Nabucodonosor havia levantado. Uma estátua que denominava o seu poderio. Uma estátua de ouro que apontava para ele como todo soberano. Mas a Bíblia diz que existia três homens que tinham conhecimento com o Deus irresistível. E a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram à estátua de Nabucodonosor. E a Bíblia diz que deram a notícia a Nabucodonosor: olha, Nabucodonosor, tem aí aqueles jovens judeus, eles não aceitam nossas leis e não querem se prostrar à tua estátua de ouro. E a Bíblia diz que ele mandou chamar. E quando Sadraque, Mesaque e Abednego chega diante de Nabucodonosor, eu acho tão interessante, irmãos, porque ele olha e diz: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se prostram à minha estátua, vocês não obedecem às minha lei. Bom seria para vocês se vocês fizessem isso, porque senão eu irei lançá-los na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham conhecimento, eles tinham intimidade com um Deus irresistível. E quem tem intimidade com um Deus irresistível, ele não foge diante da dificuldade. Alguém está tentando te amedrontar. Decamanturi alargue a súria. Alguém está tentando te intimidar.
glória. Oh, glória. Aleluia. Mas quem tem intimidade no altar da oração com Deus irresistível, ele não se prostra. Ele não se entrega, ele não se rende, o sangue dá na canela, a vida dele corre risco, aleluia, mas ele não abre. Sadraque, Mesaque e Abidnego responde dizendo: Rei, nós não te necessitamos de te responder a respeito deste negócio, porque o Deus irresistível a quem nós servimos, ele nos pode livrar da tua mão e da fornalha de fogo ardente, e se ele não quiser, mesmo assim, nós não iremos nos prostrar. Oh glória, oh glória, aleluia. Jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha, mas aquele que achava que era grande, ele começa agora a ficar perplexo. Você acredita? Eu não sei porquê, irmãos, não é o assunto que eu queria tratar, mas Deus vai confundir alguém. Existe alguém que está enganado ao teu respeito. Existe alguém que está pensando que tem domínio sobre a tua vida, mas você colocou a tua mão, a tua vida na mão do Deus irresistível, aquele que tem cuidado de você. Ele vai continuar cuidando. Eu fico imaginando Nabucodonosor na frente da fornalha, dizendo: o que é que está acontecendo? Ô fulano, vem aqui, corre. Pois não, rei, não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha? Sim, senhor, meu rei. Eu acho que alguma coisa está errada. Eu acho que alguma coisa. Será que eu estou bem? Será que eu estou aqui assolado pelo calor aquecido 7 vezes da fornalha? Por que, rei? Porque eu estou olhando e eu não vejo 3 homens amarrados dentro do fogo. Eu vejo 4 que passeiam andando no meio do fogo, para lá e para cá. E o 4 é semelhante à semelhança do Filho dos Deuses. Aí ele grita dizendo: ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, sai para fora, porque o Deus irresistível, ele também entra na fornalha, ele também entra conosco no fogo. E eu sinto nesta tarde que o Deus irresistível mostrará para alguém que ele é na tua vida. Josafá, ele estava desesperado por causa desta situação que ele se encontrava. Ele não tinha recurso militar. Seu recurso bélico não era suficiente contra aquela multidão que vinha contra ele. Mas a Bíblia diz que ele entra no santuário. E quando ele entra no santuário, ele faz esta oração, demonstrando que ele servia a um Deus irresistível. Nós encontramos neste texto pelo menos 5 verdades que atestam a irresistibilidade de Deus. A primeira verdade é que Deus, ele tem poder sobre todas as coisas e sobre todas as circunstâncias. Deus, ele não se surpreende com o teu problema. Deus, ele não se surpreende com a circunstância que você está enfrentando. Deus, ele não é pego de surpresa, porque ele conhece o final desde o princípio, como Isaías ele declarou. Mas Josafá, ele traz esta declaração no versículo 7 e o versículo 6. Ele declara dizendo que todo o poder está na mão de Deus. Ele diz: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus no céu?
Tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. E tem uma coisa, Senhor: o poder é teu, o poder está na tua mão. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és aquele que peleja a nossa guerra. Tu és aquele que protege, aquele que é teu, porque o poder te pertence. O poder é de Deus. O poder está na mão de Deus. Da camantur e alargue a surala da gácia. Aleluia. Josafá, ele entende: se o poder é de Deus, eu preciso recorrer a ele. Quando nós, irmãos, não temos recursos, a gente procura alguém que tem. Quando a gente não consegue, a gente procura alguém que consegue. Quando a gente não tem, a gente procura alguém que tem. E Josafá, ele declara: Deus, ele é irresistível, porque todo o poder, o domínio é dele. É ele que remove os reinos, é ele que estabelece os reis, porque tudo está no controle da mão de Deus. Esta tua situação nesta tarde está na mão de Deus. Este teu problema está na mão de Deus. Esta tua circunstância está no controle de Deus. E por que é que tu está inquieta nessa tarde? Porque tu afliges o teu coração. Você veio aqui neste dia colocar na mão dele, então sossega. Ele está agindo, ele está trabalhando. Você pode não estar vendo nada, mas lembre-se: o domínio, o poder, a majestade está na mão de Deus. Josafá, ele declara que o poder é de Deus. Segundo, ele declara que em todo tempo Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel e ele revela a sua fidelidade na vida daqueles que nele confiam a todo momento. Josafá, ele traz à tona esta fidelidade de Deus. No versículo de número 7 ao versículo de número 9, Josafá, ele faz menção de uma aliança que Deus havia feito. Ele diz: porventura, ó nosso Deus, tu não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, o teu amigo, para sempre, e habitaram nele e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste e fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, e tu nos livrarás. Josafá, ele traz, aleluia, à tona uma promessa que Deus fez. Josafá estava dizendo: tu não és o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Foi tu mesmo que disseste, Deus, aleluia, que se nós estivéssemos aqui nesta casa, vindo fome, peste, vindo guerra, nós iríamos clamar a ti, Senhor, e tu irias nos responder. Aleluia. Em 2 Crônicas capítulo 7, versículo de número 14, a Bíblia diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A fidelidade de Deus o leva a ser irresistível, porque Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele falou. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 13,
Ele diz: ainda que nós sejamos infiéis para com Ele, Ele não pode negar a Ele mesmo, porque está na natureza de Deus a sua fidelidade. Então alegra o teu coração nesta tarde, porque Ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que Ele te falou. Vai acontecer, vai acontecer, vai se realizar, porque a fidelidade de Deus o impede de falhar. Aleluia. Josafá, ele entendia, e ele diz: ó Senhor, é o teu povo, é os teus filhos, é aquele que tu tirasse como um forte da terra do Egito, é aqueles que tu prometeste que levaria a uma terra de descanso, uma terra que emana leite e mel. Josafá estava trazendo à memória, não que Deus tenha problema de esquecimento, aleluia, mas talvez você, nós, por conta das circunstâncias da vida, acabamos esquecendo do que Ele nos falou. Estamos olhando para as dificuldades, estamos olhando para os problemas e esquecendo-se que maior é aquele que prometeu. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Ele é fiel para cumprir com o que Ele te diz. Ele é fiel para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Ele é fiel. E a sua fidelidade o compunge a realizar nas nossas vidas todo o seu desejo e todo o seu querer. Josafá, ele entende e ele atesta esta verdade: Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, porque Ele é fiel. Deus não vai nos deixar perecer, não vai deixar que este exército que está vindo contra nós acabe conosco, porque existe uma promessa, e a fidelidade de Deus é que esta promessa vai acontecer. Terceiro lugar, a terceira verdade que atesta a irresistibilidade de Deus é que sem Deus o seu povo está fadado ao fracasso e à derrota. Você pode declarar comigo dizendo nesta tarde: sem Deus. Diga com vontade, diga: sem Deus eu não sou nada, eu não chego a lugar nenhum. Josafá, ele entendia que a ausência de Deus era a garantia da derrota do seu povo, que a presença de Deus na vida do seu povo é que faria toda a diferença. Jesus, ele disse no capítulo 15 de João: sem mim nada podeis fazer, mas quando nós recorremos a Ele, Ele se levanta e Ele age. Josafá, ele entende: eu não posso. Esta multidão que vem contra mim é muito grande. Este povo, ele é muito numeroso. Eu não tenho condições contra ele. Mas tem uma coisa: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho nesta guerra. Ele está comigo. E se Ele está comigo, é garantia de vitória. E esta vitória é infalível, porque Ele é um Deus irresistível. A Bíblia diz no 2 Reis que o rei da Síria havia cercado Samaria. A cidade estava sitiada. O moço de Eliseu levanta, e quando ele olha para fora da cidade, ele entra em desespero. Quem sabe você chegou aqui nesta tarde desesperado, desesperada,
Quem sabe as afrontas do inimigo têm te trazido inquietação ao teu coração. Quem sabe está fugindo a paz, a calmaria do teu coração. Naquela manhã, aquele moço levanta e quando ele olha para fora da cidade, ele vê um grande exército que havia sitiado a cidade. Ele entra em desespero dizendo: meu pai, carros e cavaleiros sitiaram a cidade. Mas Eliseu sai com uma calmaria tão grande, irmãos. Porque quem tem Deus como o seu Senhor, ele não se desespera diante das afrontas, ele não se entrega diante do problema, ele não se limita diante dos diagnósticos contrários. Ele sabe que Deus é Deus de milagre, Deus é Deus do impossível, Deus é Deus de maravilha, Deus é Deus que opera tanto querer como efetuar. Deus, ele é o dominador que controla tudo. Sossega a tua alma nesta tarde. Eliseu, ele sai e disse: calma, menino. Por que tu estás desesperado? Porque esse desespero está assolando o teu coração. Porque está fugindo a paz do teu interior. E eu acho interessante, irmãos, que a resolução de todos esses problemas é a oração. Diga assim comigo: a oração. Diga com vontade: a oração resolve todos os problemas. Eliseu levanta a mão para o céu e diz: Senhor, abre os olhos do moço. Senhor, faz ele enxergar. Eita, nesta tarde você chegou aqui vendo o inimigo, vendo um gigante, vendo uma dificuldade adiante da tua frente. Mas nesta tarde Deus, ele está mudando a direção da tua visão. Ele está direcionando a tua vista para aquele que é poderoso para fazer o milagre na tua vida. Deus, ele vai fazer você ver a tua vitória diante desta dificuldade. Deus, ele vai fazer este diagnóstico ser mudado. Deus, ele vai fazer alguém conhecer que o Deus a quem você serve, ele é irresistível. Eliseu, ele orou. Deus abriu os olhos do moço. E eu já estou vendo Deus abrindo olhos aqui nesta tarde. Deus já está abrindo visão. Deus já está abrindo visão. Pelos olhos da fé, Deus está te fazendo ver que esta dificuldade não vai te parar, que este problema, ele não vai limitar os teus passos. Você vai continuar caminhando. Alguém vai dizer não vai dar certo, mas você vai continuar acreditando. Alguém está dizendo não vai chegar, mas Deus te dará condições de continuar. Meu Deus, eu ainda camanto e alargue a séria, o comum e alargue a sura lá da gácia. Eita, que eu sinto a glória de Deus aqui nesta tarde, irmãos. Eu sinto o agir de Deus neste lugar. Deus está visitando o seu povo nesta tarde, porque nós recorremos àquele que é irresistível. O moço viu números, carros e cavaleiros, um número muito maior do que o exército da Síria. E não era só carros e cavaleiros, era carros e cavaleiros de fogo, carros e cavaleiros de fogo, carros e cavaleiros de fogo. E o moço disse: eita, meu pai, maior é o que está conosco, maior é o que peleja a nossa guerra, maior é o que está do nosso lado. Ele é o Senhor dos exércitos. Surianda la bagacia, emanturia largue a sura la daga.
aleluia. Você não está só nesta guerra. Remanturi alargue a sudecamante, ó. Eu comunte alargue a súria. Você não está só nesta peleja. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus, Ele te trouxe aqui nesta tarde para te lembrar. Eu ainda sou o Deus que te fiz a promessa. Oh, glória. Remanture alargue a sua. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Eu ainda sou o Deus que te fiz a promessa. Aleluia. Josafá entendia que tudo estava ligado a uma promessa. Aleluia. Eu estou sentindo algo tão glorioso aqui nesta tarde. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus, Ele te trouxe aqui nesta tarde para te lembrar: eu ainda sou o Deus da promessa. Aleluia. Glória a Deus. Foca na promessa. Foca no que Ele te disse. Foca no que Ele te falou. Olha para o que Ele te prometeu. E recebe motivação para continuar caminhando. Recebe incentivo para continuar prosseguindo nesta marcha. Lembrando que Ele está contigo. A quinta verdade que Josafá ele declara a respeito da irresistibilidade de Deus é que a presença ativa de Deus no meio do seu povo é a garantia de vitória infalível. A presença de Deus, ela não pode faltar. O pregador pode faltar, a dirigente pode faltar, o amigo pode faltar, mas a garantia de vitória do povo de Deus é a presença ativa de Deus no meio do seu povo. O versículo de número 17 nos diz que o povo estava orando, o povo estava clamando. E quando o povo estava reunido, o Espírito de Deus, ele veio sobre Jaziel. E Deus, ele trouxe um recado a Josafá dizendo: aleluia, ouvi Judá e todos os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, esta peleja você não terá que pelejar. Nesta peleja você não terá que pelejar. Parai, ficai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém, porque a peleja não é vossa, a peleja do Senhor, a peleja do Senhor, a peleja do Senhor. É Ele que estará garantindo a vitória na minha
minha e na tua vida, mediante a presença dEle. E você veio aqui nesta tarde, e você não vai sair do mesmo jeito. A presença vai te acompanhar, a presença vai te acompanhar, a presença irá diante de você. Remanturia largue a súria, Ecamanturia largue a sura ladagácia. Existem algumas pessoas que estão trocando a presença. Existem algumas pessoas que estão substituindo a presença. A Bíblia diz que o Senhor aparece a Moisés e diz: Moisés, a minha presença não irá no meio do povo. Este povo é mau. Este povo é de dura serviço. Se a minha presença for com ele, Moisés, eu não vou conseguir cumprir a promessa, porque a minha presença os sucumbirá. Mas não te preocupe, eu vou enviar um anjo que irá diante de vocês. Moisés não abria a mão da presença. Moisés, ele não trocava a presença. Moisés, ele não aceitava que a presença de Deus ela fosse substituída. Porque Moisés sabia que a presença de Deus era a garantia da vitória infalível. A presença de Deus daria condições para que a promessa pudesse se cumprir. Moisés disse: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque não existe quem possa resistir à presença de Deus. Não existe quem possa suportar a presença de Deus. Não existe quem fique de pé diante da presença de Deus. Não existe quem se mostre grande diante da presença de Deus. Por isso Deus disse: Moisés, a minha presença irá no meio de vocês para vos fazer descansar. Nesta tarde, a presença vai te fazer descansar. A presença vai te fazer descansar. A presença te dará condições para continuar prosseguindo em nome.